Educação à distância, mudando realidades. Olá, tudo bem? Eu sou o professor Valderson e essa é a disciplina Tendências Contemporâneas em Gestão Pública. Vou iniciar fazendo a minha audiodescrição. Eu sou um homem pardo, de aproximadamente 1,63 m, olhos castanhos, cabelo castanho, bem curtinho. Uso barba. Estou trajando nesse momento uma calça azul, uma camisa bege e um tênis branco. Estamos gravando aqui nos estúdios do IFRO, campus Porto Velho, Zona Norte. Ao fundo, nós temos uma parede branca com as pontos em cinza interligados, e ao meu lado esquerdo nós temos uma parede de fundo branco com as iniciais EAD mudando realidades na tonalidade verde. Ao lado direito do vídeo você tem intérprete de Libras sinalizando, e esse é o meu sinal que me representa na comunidade surda. Valderson. Dando sequência ao conteúdo da nossa disciplina de tendências contemporâneas, a gente vai falar um pouquinho nesse encontro sobre gestão sustentável e novos modelos de administração pública, né? Numa perspectiva sempre da eficiência que já está destacada aqui no vídeo e que já foi mencionada anteriormente, por exemplo, quando nós falamos sobre a incorporação de novas tecnologias e a transformação digital no setor público, ok? Então, a eficiência também nessa perspectiva dos novos modelos de administração e da gestão sustentável, ela está relacionada, obviamente, com uma maior produtividade e uma maior economicidade, né, dentro da atuação do setor público. Essa eficiência, ela pode se dar tanto no modo de atuação do agente público, como também na forma de organização, estruturação e disciplinação da administração pública. Então, tanto no dia a dia, né, no processo decisório do dia a dia do agente público, do gestor público, a gente tem essa perspectiva da eficiência, quanto na própria hierarquização de processos, na estruturação de procedimentos, né, da administração pública, nos fluxos procedimentais. Você tem também essa perspectiva, né? E isso é o que embasa todas as alterações que vêm sendo realizadas do ponto de vista do setor público, com vistas à prestação de um serviço público mais eficiente e que acesse melhor ao seu público-alvo, tá certo? Então, a desburocratização, né, quando nós estamos falando dessa melhoria, desses avanços dos processos, a gente está falando de desburocratização e modernização de normas e processos que são movimentos, importantes movimentos de instituição, de meios de concretização da eficiência, ok? Então, todas as iniciativas, tanto voltadas para a incorporação das novas tecnologias, da inovação tecnológica, da transformação digital, quanto de novos modelos, né, de administração, eles têm sempre em vistas essa questão da desburocratização e da modernização, visando garantir essa eficiência na prestação do serviço. Então, é importante a gente ter isso à frente, né? E aí a gente traz aqui um paralelo entre burocracia e burocratização, porque é muito comum, né, a gente sempre ver uma discussão de o setor público é muito moroso, é muito burocrático. Okay? Mas a burocracia ela faz parte desse processo sistemático da prestação do serviço público. E o conceito, né, da burocracia, atrelado à sua origem teórica, ela é justamente essa sistematização, como você vê aqui. Né? Então, é a técnica da sistemática de solução do problema geral da administração, como objetivo de maximizar eficiência e previsibilidade. Tá? Então, falando de inovação, de tecnologia, de transformação digital, isso não quer dizer necessariamente desburocratização do ponto de vista desse conceito, porque a burocracia ela faz parte desse rol de procedimentos adotados na administração pública. O que a gente tem é a burocratização como conceito opositor no sentido do vício relativo aos formalismos excessivos, certo?
Então, é a burocratização dessa excessividade de vícios que precisa ser combatida, não necessariamente a burocracia no seu conceito estrito, tá? Então, só para a gente poder associar melhor essa questão da desburocratização. A gente está falando da desburocratização nessa perspectiva de combater o vício relativo de formalismos excessivos, não necessariamente da quebra dos procedimentos que são necessários para que a administração pública funcione e garanta, inclusive, o cumprimento, né, de alguns princípios da própria administração pública, como a impessoalidade, por exemplo, ok? Então, avançando, né, dentro dessa perspectiva e pensando, né, nessa questão dos novos modelos de administração pública, a gente destaca como exemplo aqui as parcerias público-privadas. No nosso ambiente virtual, você tem outros exemplos, né, e outros conceitos que estão sendo colocados à disposição dentro dessa idealização de quais são os novos modelos que estão sendo implementados. Mas a gente destaca as parcerias públicos-privadas a partir da Lei 11.079, né, de 2004, que estabeleceu as normas gerais para viabilizar licitação e contratação de PPP no âmbito da administração pública. Mas o que é essa PPP, né? É um contrato de colaboração, ok? Entre o setor público e o privado para gerir obras e serviços de interesse público. Então, a empresa, ela assume investimento, financiamento e operação do serviço, né, que seria deveria originalmente ser prestado pelo setor público. Tá? E aí você se constitui, então, numa parceria público-privada. Essa modalidade, olha só, um destaque aqui, né, de uma reportagem da revista Exame, de 2023, onde ela destaca que editais e concessões de PPP chegaram ao maior número na história no ano de 2023. Então, desde que ela foi constituída como a possibilidade, né, de um modelo dentro da perspectiva da administração pública, a gente vem aí numa crescente, né, num amadurecimento da sua utilização e, obviamente, dentro da perspectiva da PPP, você tem esse conteúdo disponível, existe uma série de regras que precisam ser cumpridas para poder justificar que essa parceria público-privada é necessária, né, se constituir para a prestação do serviço público, nesse sentido. Então, é natural que a gente venha numa crescente em virtude de o setor público estar se apropriando cada vez mais dessas novas possibilidades de gestão, né, que anteriormente não eram possíveis, tá? E aí, dentro das parcerias público-privadas, nós temos duas modalidades possíveis. Olha só, a modalidade patrocinada e a modalidade administrativa. A modalidade patrocinada é aquela onde a concessão do serviço ou obra, né, em que se adiciona a tarifa cobrada dos usuários, a contraprestação financeira do público ao privado. O que é isso? Além da tarifa que o usuário deve pagar para essa empresa, o setor público ainda faz um repasse extra, né, para garantir a prestação daquele serviço. Isso é muito comum em serviços onde a tarifa cobrada ela não consegue fazer frente ao volume dispendioso pela empresa em relação aos gastos, aos custos para poder manter aquele serviço sendo operado, né? Então é necessário que o setor público entre com uma contraprestação nesse sentido. Já a modalidade administrativa é o contrato de prestação de serviços, dos quais a administração pública seja a usuária direta ou indireta, ainda que envolva a execução de obra ou fornecimento de instalação de bens. Então, quando a administração pública ela for a usuária direta, quando não envolve, né, o repasse de recursos do usuário, você tem, então, a modalidade administrativa, tá certo? Avançando, então, aqui nas nossas definições, a gente vai falar um pouquinho agora sobre políticas públicas nessa perspectiva da gestão sustentável, né? Que vem como uma complementação em relação a esses novos modelos de administração. Então, como eu falei, a gente vem numa crescente, né, de incorporação de novas possibilidades de gestão, né, na administração pública, e a gente chega em situações onde nós temos um impacto muito grande das mudanças climáticas, por exemplo, que a gente vai mencionar aqui um pouco mais aprofundado, e você tem esse material disponível
também para consulta, né? Então, as mudanças climáticas é um tema que ela perpassa, né, a gestão governamental, independente do gestor, do governo, né, e independente do modelo que está sendo aplicado para essa gestão, tá? Então, as políticas públicas, elas são definidas como o quê? Ações desencadeadas pelo Estado com vistas ao bem coletivo. Então, é o que o Estado faz para atender às demandas da sociedade. E uma vez que nós nos encontramos em um ambiente de impacto, né, das mudanças climáticas, o Estado precisa tomar ação sobre isso, ok? Então, por isso a gente fala sobre essa temática da política pública dentro da gestão sustentável. Então, o conceito de política pública nas mudanças climáticas, ela se refere ao conjunto de políticas, planos e ações de redução das emissões de gases de efeito estufa e de adaptação estabelecidos pelo governo federal através, olha só, do marco regulatório da política nacional sobre mudança do clima, ok? Então, a gente tem uma legislação base, né, que é o marco regulatório, constituído a partir do Ministério do Meio Ambiente e dos seus órgãos auxiliares, que direciona quais são as ações, as políticas que precisam ser tomadas pelo governo federal para garantir a minimização desses efeitos na nossa população ao longo do tempo, ok? Esses efeitos, olha só, eles têm como causas, algumas causas naturais e algumas causas humanas, tá? Então, nem tudo é somente pela ação do homem. Como causas naturais, a gente tem incidência solar, as ações das chuvas e do vento, né? E os movimentos orbitais da Terra, né? E outros fenômenos naturais. Então, todos esses fatores, eles acabam influenciando, obviamente, na mudança do clima, certo? A exemplo de furacões, tufões, né? Coisas que são da órbita natural do nosso planeta. Uma outra coisa são as causas humanas, né? Então, o homem, ele interfere substancialmente no meio ambiente a todo momento. Então, essas causas, elas são chamadas também antrópicas, né? E estão ligadas aos impactos das nossas ações, como poluição e desmatamento, ok? E isso interfere também, né, desmatamento e poluição, interfere também em causas que anteriormente deveriam ser somente naturais, como chuva, por exemplo, certo? Ou a ausência dela, tá bom? Então, diminuir a queima de combustíveis fósseis, por exemplo, substituindo por fonte de energias alternativas, é uma ação que contribui para diminuir o avanço das mudanças climáticas. Nesse sentido, então, políticas públicas que favoreçam e incentivem a troca dessas fontes de energia podem contribuir com o avanço do tema. Ok? Então, os incentivos, os fomentos, as políticas voltadas, por exemplo, para a energia eólica, para a energia hidrelétrica, né, que são fontes menos agressivas, elas vêm nesse sentido, né, de uma ação do Estado para poder minimizar os efeitos das mudanças climáticas. Ok? Outra forma, né, de combater as mudanças climáticas é investir no reflorestamento. Por quê? Porque a gente acabou de falar que o desmatamento ele é um fator chave, né, para a mudança climática a partir da ação humana, ok? Então, uma vez que a vegetação absorve CO2, ok? E reduz a taxa de gases de efeito estufa na atmosfera. Então, o plantio de árvores em áreas desmatadas, né, também ajuda na revitalização e fortalece o solo, tá certo? E eu desejo, então, que a gente se veja no encontro número 4, onde a gente vai falar um pouquinho mais sobre essas mudanças na perspectiva da gestão de pessoas. Então, nós vivemos numa ascendente, né, em relação a várias mudanças no setor público, e a gestão de pessoas precisa acompanhar também essas variações, essas mudanças. Te encontro lá. Educação à distância, mudando realidades.